dia. Bom dia, Roberta. Bom dia, bom dia. Renata, bom dia. Iniciamos mais um dia de propósito. Marlene, bom dia. Nosso 8º dia de propósito. Segunda-feira, estamos aí iniciando mais uma semana. Como que passaram o domingo? Ontem eu não estava aqui com vocês. A Lara veio dar uma palavra para vocês. Glória a Deus. Solange, bom dia. Suzy, Márcia, bom dia. Hoje a Denise vai estar aqui com a gente. Espera ela entrar aqui. Pra gente estar começando. Como vocês estão? Como vocês passaram a noite? Denise já entrou. Ei, olá, bom dia. Bom dia. Paz, Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Bom dia, Inara. Bom dia. Podemos começar? Tá me ouvindo? Baixo. Peraí. Vê se melhorou. Melhorou? Melhorou. Bom dia, paz, Senhor Jesus. Hoje eu vou continuar uma palavra aqui
Eu comecei a ministrar ela ontem. Eu falo que a partir do momento que nós nos dispomos, né, a ouvir a voz de Deus, ele fala. Ele fala tanto que ele transforma, ele liberta, ele cura, e você não precisa sobrecarregar ninguém. É algo que vem direto do trono de Deus. E o Senhor vai nos limpando e nos purificando de dentro para fora de uma maneira muito linda, muito preciosa. E ontem, enquanto eu estava preparando essa palavra, anteontem, ontem, né? Foi algo que mexeu muito comigo e, e mexeu mesmo nas minhas estruturas, porque toda vez que toda vez que fala de depressão, de doenças da alma, as pessoas pensam que pessoas como eu não têm depressão, porque o tempo inteiro tá falando, o tempo todo tá rindo, o tempo todo tá feliz, que não nada tira ela do sério. E eu falei que hoje eu ia me expor dentro desse tema sobre a alma. Por quê? Porque às vezes a gente olha para o outro por causa da personalidade dele, daquilo que Deus colocou dentro dele, como chamado, como missão, como propósito de vida, a gente acha que ele não tem problema, porque são características diferentes. Quando a Inara falou no sábado, né, da vida dela, que ela é mais calada, que ela ouve mais, mas que ela tem os dias maus dela, eu, eu percebi que muitas pessoas se identificaram com ela. E aí, naquilo, eu comecei a orar e falar com Deus assim: Senhor, fala comigo também. Eu quero que o Senhor fale comigo também, porque esse momento desse propósito eu estou vivendo algo de tão profundo. Revela minha alma para mim. Me mostra como que tá a minha alma por dentro, porque eu tenho me sentido muitas vezes fraca, muitas vezes falha, muitas vezes improvável, muitas vezes até mesmo sozinha e no meio de uma multidão. Não, Denise, mas você conversa com todo mundo. Não, Denise, mas você fala o dia inteiro. Aqui em casa, na sexta-feira, eu falei durante 17 horas. Foi das 9 da manhã até 1h15 da manhã. E aí, no outro dia, eu estava muito cansada fisicamente. E eu falei com Deus assim: Deus, isso cansa. Eu não sei o que está acontecendo comigo, porque sempre eu atendi, às vezes eu ia para a clínica depois de um dia de 12, 14, 16, 17 horas de trabalho, mas no outro dia eu ia para a clínica e eu conseguia trabalhar de novo. Agora aqui eu tenho dado assistência para as pessoas e às vezes umas 4 horas para a gente conseguir fazer um trabalho de libertação, um trabalho de cura, um trabalho de identificação das raízes das feridas na alma daquela pessoa e que muitas vezes envolve eu ter que ver a mentira, o engano, eu reconhecer nela atitudes que eu já tive. Eu falei com o Senhor assim, está mexendo com as minhas estruturas internas, está mexendo com o meu subconsciente, com coisas que estão guardadas e que eu não sabia que estava guardado. E aí eu identifiquei no sábado, eu falei assim, eu tô com o início de uma depressão. Assim como Eliseu e Elias e os profetas da Bíblia tiveram depressão, falei assim, eu estou com o início de uma depressão. Eu estou com a sensação
de que eu estou me sentindo deprimida. E essa sensação ela não se revela somente em apatia, em não falar. Às vezes a gente está no meio de todo mundo e ninguém percebe que a gente está deprimido, porque a gente está falando, aconselhando, direcionando, tá ali dando aquilo que a gente não tem, mas que a gente aprendeu a buscar em Deus. Então, nessa manhã eu quero compartilhar, sim, um pouquinho dessa experiência que eu vivi de ontem, na verdade, de sexta-feira para cá, mas que eu já estava vindo, né, de um cansaço muito grande. E quando a gente fala de cansaço, as pessoas pensam que isso aqui não cansa. E hoje eu vou mostrar para vocês que cansa sim, que a nossa alma está dentro do nosso cérebro e que o nosso cérebro, a parte da alma, é o líquor que tem dentro do cérebro, é a água que tem dentro do cérebro, que faz as sinapses, que faz as conexões, que libera as toxinas, que libera os elementos químicos, que libera todos os íons, prótons, nêutrons e elétrons para o nosso corpo. Então as pessoas falam assim: a frequência do corpo, a frequência daquela pessoa é baixa. É, gente, porque nosso corpo é formado de matéria. E essa matéria são células. E cada célula é constituída por átomos. E os átomos têm os positivos, os negativos e os neutros. E aí as pessoas olham e pensam que é misticismo. Não, é ciência. Porque a Bíblia não vai contra a ciência. E a massa encefálica do nosso cérebro, ela é toda permeada do licor, igual o intestino que faz a maior quantidade. Não sei se vocês já viram. Eu creio que Deus vai nos dar a oportunidade de, numa mentoria, eu mostrar para vocês o desenho de um cérebro e de um intestino. É a mesma coisa. As dobras, as formas como eles funcionam, é da mesma maneira. Ah, Denise, por que você está falando disso? Porque toda vez que eu prego para alguém, que eu ministro para alguém, que eu liberto alguém, que eu trabalho com a cura, que eu mostro a raiz, que eu mostro o ponto. Oi, Nara, eu não consigo ver as perguntas, tá? Se Tá. tiver alguma coisa, você pode me interromper aí. Então, toda vez que eu estou mostrando algo para alguém, automaticamente, dentro da minha mente, está fazendo novas conexões, dentro da minha mente, está fazendo novas sinapses. E muitas das vezes eu estou fazendo sinapses que não é minha, que não está relacionada ao meu problema daquele dia, mas às vezes está relacionada ao meu subconsciente, de coisas que eu nem lembro mais. Porque o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e ele não esquece de nada. Igual a Inara falou, eu esqueço de verdade, eu esqueço, mas antes eu não esquecia. Não, isso não é um esquecimento. Isso é uma forma que o inimigo encontrou de cansar a sua mente, de fazer você desgastar ela a tal ponto que na hora que chegasse a hora do seu propósito, você ia olhar e ia falar assim: eu estou cansada mentalmente. Não, não estou dando conta. Aí sabe o que você faz? Você para de sonhar. Você esquece daquilo que um dia você sonhou. Você esquece das coisas de criança. E a Bíblia fala que a gente precisa ser como criança para a gente herdar o reino de Deus, porque senão a gente não vai conseguir. Porque o que a criança faz? Aconteceu alguma coisa, ela joga ali no esquecimento e acabou. No outro dia ela tá ali te abraçando, te beijando. Às vezes você como mãe, não sei se tem mãe que bate em filha aqui, se tiver, para agora, porque isso é o maior abuso que existe, é pior do que o sexual. Porque quando você bate numa criança, você está rompendo as barreiras de proteção dela, ela não consegue ver Deus como pai nunca. Porque não existe um pai que a minha mãe prega dele e depois ela vem e me mete a mão.
O pai é aquele que protege. Então, se eu tenho um pai, por que que a minha mãe está me espancando? Por que que ela está me batendo? Você perde a visão de Deus. Então, a minha garganta não tá boa, minha voz não tá boa, meu corpo não tá bem. E eu vou orar para a gente começar essa palavra, porque foi uma madrugada de muita guerra. Porque toda vez que eu prego, que eu ministro no altar, que eu levo uma palavra para alguém, eu sofro transformações internas e externas muito grandes. Às vezes, quando eu ministro para você sozinha aqui no celular, por vídeo, porque eu falo por vídeo, porque eu preciso sentir o olhar, eu consigo perceber a respiração, eu consigo ouvir os ruídos que está nos seus arredores. Ah, Denise, isso é porque você é autista? Não, isso é porque a vida toda eu busquei a vontade de Deus, que eu só tenho esse diagnóstico. Só me falaram sobre isso agora. Pode ser que você tenha. Pode. Então, não é por causa do autismo, é por causa do Espírito Santo na minha vida. Então, eu quero que hoje esse testemunho dessa questão da alma possa ficar marcado na sua vida de várias maneiras. Em primeiro lugar, que não é porque a pessoa fala, porque ela está numa posição de à frente, né? Que eu falo que posição de liderança significa que você apanhou primeiro para poder estar ali, que você não passa pelas mesmas situações, a gente passa sim, por isso que a Bíblia fala que nós somos irmãos em Cristo. Muitas das vezes eu falei com as meninas assim, às vezes eu me sinto como mãe de vocês, e aí isso é pesado para mim. E depois que eu percebi que ser filha de Deus significava que eu era irmã de todas elas, facilitou muito a minha compreensão, tirou um fardo das minhas costas. Por quê? Porque ser mãe, mãe é aquela que dá, que ensina, que dá organização, que ensina a organização, que ensina os limites de espaço, que ensina os vínculos de relacionamento. Olha só, esse é o papel da mãe. Agora, o pai é proteção e segurança. Proteção, provisão e segurança. Então, o que que o homem dá? Proteção, provisão e segurança. É isso. Ele entra nos perigos de morte quando você não está aguentando mais, ele entra. Aí o pai entra. Agora, aquilo que você dá conta de fazer, você faz sozinho. Então, nessa manhã, eu creio que essa palavra é uma palavra que, ao mesmo tempo que ela vai ser muito edificadora, ela vai bater aí e eu continuo apanhando aqui, porque foi uma das palavras mais confrontadoras até hoje que eu ministrei. Eu acredito que é uma nova etapa, uma nova fase, baseada em tudo que eu tenho vivido. Amém? Pai, nessa manhã eu me coloco diante da tua presença mais uma vez. Eu me derramo diante, ó Deus, do teu altar como sacrifício vivo, Pai. Eu quero ser o teu altar, ó Deus, para poder viver tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Mas eu sou pó e água. Então, nesse momento, ó Deus, que o Senhor possa usar-me, ó Deus, com autoridade, poder e graça, baseado naquilo que o Senhor já depositou no meu espírito, ó Deus, para que seja, ó Deus, revelado aqui nessa manhã aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para trazer nas nossas vidas. Que eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Fala conosco, que o teu Espírito faça conexão, ó Deus, com cada pessoa que vai ouvir, ó Deus, essa ministração, em qualquer horário do dia, em qualquer momento, ó Deus, e que à medida que o Senhor for, ó Deus, ministrando, ó Deus, o bálsamo da cura, ó Deus, do renovo, ó Deus, da libertação, o bálsamo, ó Deus, aquele de Gileade, que só o Senhor Jesus pode dar, ó Deus. Venha permear nossa mente, nosso coração, ó Deus, e fazer com que a nossa mente seja renovada em Ti. Que o nosso entendimento, que o nosso conhecimento nessa manhã, ó Deus, seja algo vindo do trono do Senhor, ó Deus, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei, ó Deus, que em todas as coisas nós somos mais que vencedores.
Eu sei que o Senhor morreu naquela cruz do Calvário, ó Deus, para nos dar vida e vida em abundância, ó Deus. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar, ó Deus, os nossos relacionamentos, que foi aquilo que o Senhor deixou de mais lindo nessa terra. Ele veio para roubar, ó Deus, a nossa família, ó Deus, que é o plano A, o B, o C. Não existe outro plano do Senhor nessa terra, a não ser a família, Pai. E ele veio, ó Deus, para destruir, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, que é essa terra, ó Deus, é o governo, ó Deus, a autoridade sobre tudo que há sobre a terra, porque tudo é nosso, como os filhos amados do Senhor. E nessa manhã, ó Deus, baseado nessa palavra, ó Deus, eu quero te pedir, vá ao encontro de cada coração, em cada cidade, em cada estado, em cada país, ó Deus, que a minha voz ecoar, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, manifestar a tua presença, que o Senhor possa, ó Deus, manifestar o teu poder e a tua graça, Pai, porque eu creio, ó Deus, no Espírito que vive e reina, ó Deus, e que Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Eu estou aqui na minha casa, ó Deus, mas esse Espírito, ele vai de encontro, ó Deus, a todas as pessoas, ó Deus, nessa manhã, Pai. E em nome de Jesus, fala conosco, porque o Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é o nosso paizinho lindo, que nos ajuda, ó Deus, que nos carrega no colo quando nós não estamos dando conta. O Senhor é aquele que fala conosco só mais uma milha. O Senhor é aquele que fala, eu já coloquei uma capa sobre ti, em mim, você é mais que vencedora. O Senhor é o Deus que fala que eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. O Senhor é o Deus que renova o meu entendimento a cada dia para saber, ó Deus, que o Senhor não nos dá fardo além do que nós possamos carregar. O Senhor é Deus que nos ensina, ó Deus, e que aperfeiçoa, ó Deus, o seu poder nas nossas fraquezas. Quando estou fraco, aí é que eu estou forte, Pai. É isso que a tua palavra me diz. E eu escolho, ó Deus, acreditar na tua palavra, porque foi ela que me sustentou até hoje. Todos os anos da minha vida, Pai. Então, nessa manhã, assim como o Senhor fez comigo, ó Deus, faça com cada mulher, cada homem, cada pessoa que for assistir essa live. Porque o Senhor morreu na cruz, não foi só por mim, foi por todos nós. E o Senhor nos deu livre acesso, ó Deus, até o trono de graça, poder e misericórdia. E esse livre acesso, ó Deus, nos permite chegar diante do Senhor e entregar, ó Deus, todas as nossas dores, todas as nossas limitações, todas as nossas dificuldades, todos os nossos medos, todos os nossos anseios. E a tua palavra diz que nós não devemos preocupar com nada, porque é do Senhor, ó Deus. Se o Senhor cuida da planta do campo que floresce e murcha no outro dia, quem dirá a nós, Pai, que somos teus filhos, escolhidos e separados para um propósito. Então, nessa manhã, ó Deus, continue falando comigo e use, ó Deus, tudo aquilo que eu tenho, ó Deus, para transmitir essa mensagem, ó Deus, e que esse poder do teu Espírito, ó Deus, possa permear, ó Deus, o líquor do pensamento, ó Deus, que está, ó Deus, onde está a nossa alma. E que essas conexões, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, possam ser conexões tão fortes no pensamento, ó Deus, que a cabeça vai doer, que vai ter ânsia de vômito, que vai ter, ó Deus, o desejo de expulsar do corpo físico, ó Deus, tudo aquilo que está impedindo, tudo aquilo que está paralisando, ó Deus, o teu povo, tudo aquilo que está paralisando as pessoas que estão ouvindo essa live, Pai. Porque eu sei, ó Deus, que é pelo poder do teu Espírito que nós somos curados, renovados, restaurados, ó Deus, transformados de glória em glória até o dia que o Senhor nos recolher dessa terra. Então, nessa manhã, ó Deus, eu me entrego diante da tua presença, eu me derramo diante do teu altar,
como um sacrifício vivo, como um altar de adoração, ó Deus, diante do Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Fala conosco. Amém. Ai. Lá em Gênesis 2:7 está escrito assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E ontem eu fui convidado para ministrar numa igreja onde tinha um tema, mulheres no altar. E quando me passaram esse tema, eu gosto muito de ter liberdade em Deus para ministrar, mas eu também gosto muito quando vem um tema preparado para me ministrar. Eu entendo que quando vem esses temas, é o Senhor querendo me mostrar aquilo que de maneira consciente eu não iria ver. E aí, ontem, enquanto eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou muito ao meu coração. Lembra, filha, na tua infância, como que você preparava seu tempo de estudo? Minha mãe comprou uma Bíblia para ela. Ela não tá aqui, não, porque ela tá lá na cozinha, na mesa de estudo. Minha mãe comprou uma Bíblia para ela que tinha uma concordância bíblica e um dicionário bíblico. E desde pequena eu sempre fui muito curiosa, muito. Eu nunca fiquei procurando as coisas com as pessoas. Eu sempre ia lá e procurava aquilo que eu queria saber. E se era na palavra, a sensação que eu tinha era que eu ouvia diferente de todo mundo. E aí, naquele momento, eu comecei a pedir a Deus para poder falar comigo o que ele queria levar para aquelas mulheres, já que essa palavra era mulheres no altar. E aí, quando a gente fala mulheres no altar, logo a mulher pensa assim: eu não vou, porque eu não vou subir lá na frente. Eu não quero falar, porque eu não sei falar. E o Senhor trouxe outra conotação para mim de mulheres no altar, que não é o altar da igreja, não é o altar da escola, não é o altar do seu trabalho, não é o lugar mais alto do seu trabalho. E o Espírito Santo falou: faz igual você fazia quando você era criança, filha. Não busca na internet hoje, não, que hoje eu quero que você ouça minha voz sozinho. Eu e você, como era no início. E naquele momento eu me senti tão feliz que eu senti Deus falando comigo baseada nas minhas experiências da infância. Com 9 anos eu já li, estudava a Bíblia sozinha. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração e falar comigo de maneira muito profunda que altar no dicionário está escrito elevação de terra e pedras, onde eram oferecidos sacrifícios. Então, altar, elevação de terra e pedras, onde eram oferecidos sacrifícios. E aí, naquele momento, eu falei: terra, terra, terra. Altar é feito de terra. Altar era feito de pedra. Até o altar que era para sacrificar os animais, para perdoar os pecados antes, no Antigo Testamento, era feito de terra. Logo em seguida veio, procura aquele versículo da formação do homem. E aí foi esse versículo que eu li. E formou Deus o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, se você está aqui hoje respirando, isso é motivo de gratidão, porque foi o Senhor que deu esse fôlego de vida para você. E dentro de você, muitas vezes as pessoas falam que o nosso corpo é formado de água, 70% de água. Não, o nosso corpo não é formado de 70% de água. O nosso corpo, a maior parte dele é o sopro. O oxigênio que você não vê,
e que você respira, porque sem oxigênio você morre. A água é aquilo que faz a renovação celular e a composição da química, a composição química da argila. Eu fui pesquisar, ela é uma composição simples, mas não existe nenhum lugar na Terra que tenha uma argila pura, que tenha um pó puro, que não tem elemento de sujeira, de contaminação no meio dessa terra. E aí, naquele momento, eu falei, não tinha como Deus formar o homem do pó da terra sozinho, porque o pó é pó. Então, aquela terra, ela estava úmida, porque o vapor que descia do céu era como se fosse um orvalho. Quando a gente está à noite, de madrugadinha, a gente fala que está serenando. Então, aquele vapor que subia de baixo para cima e que vinha de cima para baixo, ele fazia com que esse pó virasse uma argila e fosse molhado. E aí, naquele momento, eu entendi assim: olha, o nosso corpo foi formado com água desde o início. O nosso corpo foi formado com água desde o início. E aí eu fui estudar como que era a formação molecular, né, dos íons, dos prótons, dos nêutrons. Falei assim, gente, as células são cheias de água. É a célula que é cheia de água. E dentro dessa célula, quando tem a quantidade de água suficiente, ela sofre a multiplicação, que é a mitose. Ela vai renovando, renovando, renovando e fazendo um novo corpo. E agora, como que é isso no cérebro? Como que é isso na minha mente? Como que é isso dentro da minha cabeça? 65% do nosso corpo é oxigênio, é fôlego, é respiração. É o que nós não vemos. 18% é carbono, 5% é cálcio, fósforo e potássio, 10,2% nitrogênio. Isso faz o quê? Isso faz com que o nosso corpo, 95% do nosso corpo, ele é alimentado de pó e água. Pó e água. Então, pó já foi formado o boneco de barro, que é esse pó, é esse corpo que anda na terra, e a água que você precisa. Agora, 5% é o restante dos nutrientes e que você ainda não dá para o seu corpo, porque você deixa adoecer, porque você não dá nem água e nem os 5% dos nutrientes, porque aquilo que você dá não é necessário para o seu corpo. Você está dando o que você quer, não o que você precisa. E aí, à medida que Deus foi falando isso no meu coração, eu fui ficando preocupada e falando assim: meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, porque é isso que o Senhor está nos ensinando é porque se não tem água no corpo, a sua mente não vai ser renovada e a sua alma não é limpa, porque os seus pensamentos não são purificados por fora. Então, você sempre vai estar escutando, atraindo pessoas para contar as desgraças dela para sua vida. Você está sempre no meio de pessoas que gostam de fofocar da vida dos outros. Você sempre vai atrair para vocês pessoas tóxicas, que os nêutrons, os prótons e os elétrons delas são ruins. Então a gente atrai aquilo que a gente é. Você está lidando com gente ruim, é porque é onde você está, é o nível que você está. Você está passando por dificuldade, é o nível que você está. E Deus está querendo te arrancar daí para poder te transicionar para um novo nível. E aí, naquele momento que o Espírito Santo ia falando isso comigo e falando que nós somos cheios do oxigênio e que 65% é oxigênio dentro das nossas células, junto com o líquido, junto com a água, e que a nossa alma é um líquido que permeia o cérebro, onde acontecem as ligações, onde acontecem as sinapses. Eu falei, pronto. Agora eu entendi tudo. Por isso que as entranhas no intestino é o que você come e a alma está concentrada no cérebro, no líquido que corre seu cérebro todo, especificamente nos ventrículos. No cérebro, a parte do seu cérebro que recebe isso é os ventrículos, é uma área bem pequenininha que está no licor, que está nos ventrículos do cérebro, ela fica aqui atrás.
é a que nasceu primeiro, quando você foi formado no ventre da sua mãe. E aí, olha como que Deus é lindo, ele vai se revelando para nós desde o início, quando ele fala e soprou o fôlego de vida. Então, quando ele sopra o fôlego de vida nesses 23 cromossomos do pai e da mãe, gente, isso é lindo demais. A Inícia já falou disso uma vez. Eu já falei disso uma vez, mas eu não falei dessa forma. Por quê? Porque essa revelação foi nova. A nossa alma, no grego é nefesh, no hebraico é nefesh, no grego é psique, e no latim é animo. E animo é aquele que anima. Então a nossa alma ela tem que estar assim, ó, e animada o tempo inteiro, de forma que dá movimento para o seu corpo, que dá movimento para a sua vida e que te conecta ao seu propósito. Só que se a sua alma não está animo, não está animada, não tem vida, você só atrai gente morta para perto de você. Denise, então você está falando que você está sofrendo e você está falando sofrendo desse jeito? Tô, porque a minha alma está cheia de Deus, porque a minha alma está cheia de pensamentos novos, conexões novas. A minha alma hoje ela fala de novo que para cada dia basta o seu mal, não precisa de eu preocupar com amanhã, como que está meu corpo físico hoje, porque o que as pessoas falam comigo é: você está cansada, você tem que descansar. E o que a minha alma fala comigo, pode ir, porque a minha graça te basta. E o Espírito de Deus está sobre você e Ele está te renovando a cada dia. E hoje você vai ter uma porção nova, pronto, já estou melhor agora. Mas eu acordo todos os dias, igual todo ser humano qualquer. Eu tenho duas opções, de acordar reclamando ou de acordar agradecendo, porque mais uma vez o fôlego de vida se renovou sobre minha vida. E eu escolho acordar todos os dias agradecendo e falando: graças a Deus, porque eu estou respirando mais uma vez. E aí, quando eu vejo isso, os ventrículos cerebrais, eles passam pela glândula pineal. As glândulas do corpo têm glândulas endócrinas, tem várias glândulas no nosso corpo que são as responsáveis por liberar hormônios do prazer, da alegria, da satisfação. Algumas são formadas lá no seu na parte da endócrina, algumas liberam hormônios. E a glândula pineal é aquela que libera a alegria, os hormônios da alegria. E a palavra diz que a alegria do Senhor é a minha força. Então, se você está o tempo inteiro amargurado, triste, angustiado, e não sei, que tristeza, minha vida, fulano é ruim por causa de Beltrano, a sua alma, a sua glândula pineal, ela não consegue trabalhar, ela está inativa. Igual a glândula da tireoide, quando a pessoa tem um câncer e tem que tirar a glândula da tireoide. Tem muita gente que está com câncer na glândula pineal, não produz mais alegria, porque não lê a palavra, porque a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. É quando eu estou alegre, é que o meu corpo se renova. Quando eu escolho ter os pensamentos bons, é que minha mente é renovada em Cristo. E aí eu paro de esquecer, e aí eu paro de ficar triste, e é um exercício diário, é um exercício do cérebro. As palavras cruzadas, elas conseguem ativar uma área do nosso cérebro apenas. Mas a alegria, ela permeia todo o líquor do nosso pensamento e libera sinapses em todos os órgãos do corpo. Agora, o que você vai escolher? Estimular seu cérebro com aquilo que a palavra diz ou estimular seu cérebro com aquilo que o mundo diz? O mundo ele vai te ensinar a estimular algumas áreas, mas Deus ele quer te estimular baseado no seu chamado, no seu propósito. Deus ele quer trazer sobre você o pó da terra. Ele é impuro. Nós somos impuros de natureza, até a formação do nosso corpo foi formada do pó da terra, mas ainda não havia contaminação na terra, não tinha sido derramado sangue sobre a terra.
mas já tinha os espíritos malignos. E hoje, quando o Senhor me deu essa palavra, e aí ele me trouxe, enquanto eu vinha para casa, o Senhor veio falando comigo sobre a formação da mulher. E disse Deus o Senhor, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Olha só, o que significa diante, à frente dele, à frente dele. E o que a palavra à frente me fala? Uma disjuntora idônea que esteja à frente dele. Não falou que a mulher era tapete de homem, não. Falou que ela era uma ajudadora idônea. E sabe por que nós estamos sendo massacrados pelos homens? Porque nós, como mães, como mulheres, nós estamos criando homens fracos, sensíveis, frágeis, folgado, menino. Não estamos deixando eles viverem as experiências dele por medo, por causa dos nossos medos. E eu tive essa experiência ontem e ela foi dolorida. Porque hoje eu tenho um homem que é o meu esposo dentro de casa, mas eu tenho um filho homem que está na formação do caráter como homem. E quando eu começo a ver um filho, se eu não vou para o extremo de pede a todas, eu quero ir para o extremo de não mexe com o filho dos outros de jeito nenhum. E isso é do instinto masculino. É mais fácil eu falar não mexe do que eu chamar, vem cá, vou te ensinar. Chama lá a coleguinha, namorar agora não, mas chama lá a sua amiga pra gente poder comer um hambúrguer, levar na pizzaria. Quando eu ouvi um conselho desse ontem, eu surtei. Eu achei que eu ia desmaiar dentro da igreja. Nós somos confrontados com aquilo que nos persegue. E o seu lugar de dor, ele sempre vai ser o seu lugar de dor e de medo. Que o inimigo, ele sempre vai querer atacar. É ali onde ele sabe que foi a sua sensibilidade. Ele já conhece que aquela fortaleza, ela foi trincada naquela área. Mas quando nós nos permitimos ser restaurados em Deus, porque Deus não restaura nada, quando nós permitimos ser construídos em Deus, é tudo novo. Só que os pensamentos vêm. E aí a alma te leva lá nas suas raízes de dores, onde ainda tinha coisas, onde ainda tinha sentimentos de rejeição, de abandono, de acusação, de abusos. E aí você começa a alimentar uma nova geração baseada naquilo que você viveu, não naquilo que a palavra diz que você é, que seus filhos são. Porque nós não podemos impedir nada de acontecer. E hoje, quando eu olho para tudo que está acontecendo, eu vejo Deus falando, o véu foi rasgado. Jesus quer que nós tenhamos acesso direto ao Pai. Não vai adiantar eu levar esse problema para o pastor da igreja, para o meu marido sequer. Ele nem tem necessidade de saber isso, porque é marido, não é psicólogo, não. Tem coisa que você conta para ele que ele fala assim: misericórdia, o que eu vou fazer com isso? Você vai fazer o homem sofrer, porque o homem não lida com as emoções como nós, não. O instinto dele não é de amor, minha querida, meu bem, não. O instinto dele é de proteção e provisão e segurança. O instinto dele é de construir fortalezas para te proteger. O Caleb teve um dia que eu estava na rua com a Inara conversando, era mais de 11 horas da noite. E ele falou assim: cuidado, mãe. Cuidado que já é tarde. E pode vir um bandido aí, ó. E ele falou 4 vezes. E eu falei assim: gente, será que a Ari tá falando com ele? E depois, quando eu cheguei dentro de casa, eu perguntei: você falou alguma coisa pro Caleb me chamar, negócio de gente na rua, não sei o quê? Não. Ele é um instinto de proteção do homem. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nós precisamos voltar ao início de tudo e entender que mulheres no altar são mulheres direcionadas, guiadas, transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus.
Mulheres no altar não significa que elas têm que estar à frente de tudo, não. Porque não é porque ela está na frente que ela não sofre depressão. E às vezes a dela é muito mais angustiante porque ela está sentindo uma dor na alma tão tremenda que tudo que ela queria é estar no quarto escuro pelo menos um dia. Mas ela não consegue, porque quando o propósito é revelado a você, a sua vida é maior, o seu propósito é maior do que a sua vida. O seu chamado em Deus é maior do que tudo o que você tem. E por amor a esse Deus que deu uma vida na cruz por você, quando você é ativado no seu propósito, você não consegue desistir nem paralisar, porque o propósito é maior do que a sua vida. E você vai na força daquele que te chama. Elias entrou numa caverna e falou: eu quero entrar aqui e morrer. Deus mandou um corvo com pão e água para ele. Corvo, um passarinho com pão e água, falou: come e bebe, que a caminhada é longa. Tem mais de 40 dias andando ainda pela frente. Vocês acham que queria, gente? Claro que não. Ele estava sentindo dor na alma. Jezabel falou que ia matar ele. Tudo que ele queria era ficar dentro daquela caverna. Tudo que eu queria era ficar dentro do meu quarto. Tudo que eu queria era não ter que falar, não era não ter que encontrar com família. Quando você encontra com a sua família e quando você foi separada por um período para tratamento, quando você reencontra, as feridas na alma, elas foram curadas. Mas os pensamentos, eles continuam existindo. Então, eu não acredito nessa palavra do inferno que cura significa que você esqueceu. Mentira do capeta. Isso é mentira. A sua mente trabalha quando você vê aquela pessoa que te ofendeu, que te feriu, que te abusou. Você vê ela, o seu coração treme, o seu corpo estremece, a sua mente tem 1 milhão de pensamentos e você escolhe pensar conforme o que a palavra diz que você tem que pensar. Que todas as coisas têm um propósito preparado, específico, debaixo do céu. Tem tempo de paz, mas tem tempo de guerra. Tem tempo de alegria, mas tem tempo de choro. E pode ser que hoje é um dia de alegria, amanhã vai ser um dia de choro. É isso que ele nos prometeu. Ele falou: eu venci o mundo, você também vai vencer. Tem de bom ânimo. E quando Jesus foi embora, ele falou: eu vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo. Aquele que intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. Agora, para o Espírito Santo, eu posso contar tudo. Mas para minha mãe e para o meu pai, às vezes ele não tem a capacidade de entender o propósito de Deus comigo. Quem dá direção de propósito é pai, quando ele tem o conhecimento de Deus, em Deus. Mas quantos pais foram castrados pelas mães e pelas esposas? Assim que eu saí da ministração, eu vi um homem sendo castrado publicamente. Ele queria conversar. E a mulher gritava com ele e falava: vambora. É muito feio. E hoje eu fico observando, e agora com a visão nova que eu tô tendo, eu olho, o homem nasceu para ser homem, o instinto dele primitivo é de caçar, morrer e matar. Agora, sentimento, ele foi colocado na mulher. O homem tem sentimento, sim. Só que o homem nunca vai ficar feliz porque ele escuta: eu te amo. O homem vai ficar feliz porque ele vê o seu respeito. Que você vai olhar e vai falar assim: ele é homem, por isso que ele está agindo assim. Mas vem cá, meu filho, deixa eu te falar. Como que é que a gente age até um tempo determinado? A gente ensina, mas o instinto deles são diferentes do nosso. E Deus colocou uma ajudadora idônea. Não é bom que o homem esteja só, mas falei uma adjuntora idônea, que esteja como diante dele. Diante dele significa à frente dele, mas à frente dele nos pensamentos, na tomada de decisão, na inteligência emocional.
Não à frente dele na imposição, na arrogância. Não passa para casa porque eu mando em você. É muito triste isso. E eu fui confrontada por quê? Porque o altar, depois que o véu foi rasgado, e o véu foi rasgado de cima a baixo, lá em João 14, Mateus 27:51, fala que o véu foi rasgado de cima a baixo para que nós tivéssemos acesso direto a Deus. Você está procurando acesso direto a Deus? Ou você está querendo ser dependente emocional aqui? Da Inara, da Marlene, da Soninha, da Raquel, da Denise? Porque deixa eu falar com você, o Espírito da Verdade, ele habita dentro de você. E se você não tem convicção que você tem o Espírito Santo morando dentro de você, procura uma das meninas, que aí eu quero falar com você, aí eu vou conversar com você. Denise, eu nunca convidei o Espírito Santo para morar dentro da minha vida. Eu estou na igreja há milhares de anos, mas eu não sinto o Espírito Santo dentro de mim. Eu não sinto que ele fala comigo, nem em pensamento, nem em sentimento. Eu não sinto nada. Aí você pode me procurar que eu vou mostrar para você na palavra o que você precisa. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, se entregou o seu espírito. Lá em Mateus 27:50-51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. O que o altar é feito? Terra e pedra. Quando o véu foi rasgado, ele não foi rasgado por mão de ser humano, não. O véu era um lugar que separava o santo dos santos. O que era o santo dos santos? Onde só o sacerdote podia entrar para adorar e apresentar o pecado do povo uma vez por ano. Hoje você pode apresentar diante de Deus suas mazelas toda hora. O véu foi rasgado. Você pode colocar diante de Deus o tempo inteiro suas frustrações, seus medos, suas ansiedades, sua depressão. Quando você encontra com uma pessoa que você foi ferida, que você foi abusada por ela, ou de uma forma indevida intelectualmente, emocionalmente, fisicamente ou sexualmente, não importa. O seu cérebro, ele traz a memória. São memórias que ficam alojadas no nosso subconsciente. A gente não fica lembrando daquilo ali todo dia, não. Mas na hora que você vê uma cena de uma criança sendo espancada, traz a sua memória. Eu não posso ver ninguém batendo em ninguém, porque eu chego a estremecer. Se for criança, eu acho que eu tenho um instinto de ir pular na frente e falar, não vai bater, bate em mim. Porque isso rompe os pensamentos. Então, nessa manhã, eu quero que você seja sincero com você e deixe esse líquido. Se você não está tomando água ainda, começa com 1 litro, até ir para 2, porque senão não tem como renovar pensamento, se não tem água para renovar. O cérebro é o que consome 70% dos nutrientes do corpo que você come e da água que você bebe. Só 30% fica para isso aqui, ó. Então, o nosso problema está aqui, é no conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o véu foi rasgado, significa vai direto no seu pai, conta tudo pro seu pai. Tem uma música que eu gosto muito dela e os outros falam assim: ah, essa música é de gente que gosta de ser coitadinho. Vou contar tudo para Deus, vou contar tudo para Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu. Vou mostrar para Deus todos os sonhos meus. Tudo em teu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. E isso significa o quê? Quando eu conto tudo para Deus, é Ele que cuida, é Ele que faz justiça. É Ele que mostra para mim o meu coração mau, que eu estou querendo vingança, ao invés de querer amar. Então, nessa manhã, eu quero que você esteja pensando exatamente sobre isso. Eu sei que eu passei em diversos lugares da Bíblia, mas quando eu lembro de João 10:10, onde Deus falou que
o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Está lá em João 10:10, foi o primeiro versículo que eu decorei desde pequena. Que o ladrão vem, senão para roubar. O ladrão é o capeta, o Satanás. Ele quer destruir a sua vida. Ele vai colocar pessoas do seu lado para poder te destruir, para poder mentir para você, para te enganar. Todos nós, por mais que venhamos de família, de pai e mãe casado, você também foi permeado pelo ladrão da sua alma. Porque isso é a natureza do pecado original. Você é vaso de barro, você é boneco de barro vem contaminado. Agora o Espírito Santo de Deus, ele pode te limpar e te purificar por inteiro, todos os dias da sua vida. E lá em João 14, 16 a 21, acho que eu vou ler só o 21. Eu quero mostrar para vocês 14, 16 a 21. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará... Esse é o 16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Consolador é o Espírito Santo, ele está com você o tempo inteiro. E naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, versículo 20. Em vós e em mim, e eu em vós. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai. Jesus disse, ele está no Pai dele. E nós estamos em Jesus. E Jesus está em nós através do Consolador, que é o Espírito Santo. Agora, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e manifestarei a ele. Agora, se você tem o amor de Deus, você não julga, você não condena, você não acusa. Você vai olhar e vai pensar em você, quão miserável você era, quão triste era a sua vida, quão amargurado de alma você era, e quanto Deus tem feito por você, quanto Deus tem sido misericordioso na sua vida, o quanto Ele tem se manifestado a você, e o que você tem feito pelos outros. Você tem sido egoísta? Você só quer para você? Então Deus não vai te responder mesmo. Por quê? A Bíblia fala que pedis e pedir mal para gastar nos vossos próprios deleites. E lá em Lucas 23, ele fala conosco ainda mais. Lucas 9, versículo 23. Ele fala com a gente mais ainda. E dizia ao todo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a tua cruz e siga-me. Deixa eu te falar, irmã. Cruz não é sua mãe, seu pai, seu marido, seu filho, não. A cruz é você mesmo, que a cruz é ruim. Você é ruim, você é pecador, você é mentiroso, você é enganador. Eu sou pecadora, eu sou enganadora, eu sou mentirosa, eu minto para mim mesma. Tem hora que eu não quero falar o que eu estou sentindo. Mas o Espírito Santo, que conhece o íntimo da nossa alma, ele manda um tema para você ministrar, onde arranca você daquele lugar de dor, de sofrimento, e fala assim, estou expondo mais uma dor sua que estava guardada. Mas você está disposto ou você vai morrer? Ou você vai para o quarto, fechar a porta, não vai fazer nada? Transfere para Inara Live, não fala em live nenhuma amanhã, não. Você nem está bem. Não é isso. Aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele te chamou no dia que você está bem, no dia que você está mal. Porque o poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Quando você estiver fraco, aí é que você está forte. Quando você resolver a depender inteiramente do Senhor e lançar sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, você vai viver a boa, agradável e perfeita, que no meio da tribulação, da confusão toda, Ele vem e te renova, Ele vem e te restaura. Ele vem e te reconstrói, joga tudo no chão e faz de novo. E como eu disse, o meu maior problema era relacionamentos. E onde que Deus hoje quer me usar? Nos relacionamentos. Mas até hoje dói. Porque as pessoas são egoístas. Elas não querem negar a si mesmo para poder servir o outro. Mas elas querem todo dia, mais para mim, mais para mim, mais para mim, mais para mim, mais para mim.
Como que tá a sua alma hoje? Como que tá o líquido que você colocou no seu cérebro hoje para alimentar o licor? O licor que permeia toda a sua massa encefálica. Como que tá os nutrientes que você tem nutrido seu cérebro? Qual conhecimento que você tem buscado? Se você está com problema na área amorosa, você tem buscado conhecimento na área financeira? Deixa eu te falar, não vai resolver. Porque a área que você está fraco é onde Deus quer te usar. Ah, você está orando por dinheiro enquanto seu problema é relacionamento? Não vai resolver. Porque Deus ele trabalha com a raiz. E onde você está mais fraco é onde você precisa tratar primeiro. Quando você vai no médico e ele encontra um monte de doença, ele vai tratar aquela que vai te causar mais problema primeiro, aquela que está mais avançada. E a gente fica colocando band-aid em ferida da alma. Vou falar que vocês não estão aqui para colocar band-aid de ferida de alma de ninguém, sabe, gente? Eu não estou brava, não. Eu estou sendo confrontada e o confronto ele gera um crescimento na alma da gente, que nunca mais você vai ter aquela mesma sinapse. Nunca mais, a sua mente nunca mais. Depois que a sua mente expande, ela nunca mais volta a ser aquela mente pequenininha, triste, que não tem conexões novas, que não faz sinapses novas. Quando ela expande, quanto mais ela cresce, mais ela vai crescendo de conhecimento, sabedoria. Perfil comportamental tem uma parte que a gente colore a mente, o cérebro, depois no aprofundamento dele. É uma coisa tão linda que na hora que eu vi eu fiquei apaixonada, porque a vida toda eu queria ser médico para cuidar das pessoas. E hoje eu entendo que eu sou médico para cuidar da alma por causa da cabeça. É na cabeça que está tudo. E eu não preciso ser médica para isso, porque na palavra tem tudo. A palavra ela nos instrui em tudo aquilo que a gente precisa. Só que o que que eu percebo? Todo mundo quer vir aqui comer live, ouvir live. Eu vi na live da Inara, vocês queriam mais, 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 porque a Inara não fala igual eu, não é uma hora de live, mas é a necessidade dela, é a capacidade dela. E aí, às vezes, a gente tenta se moldar por causa do outro. Deus não requer isso de você, não. Ele quer que você vai procurar abrir a palavra, ele vai falar com você. Você ajoelha na beirada da sua cama e começa a buscar a Deus. Não é fácil estar aqui todo dia. E nós não somos gurus espirituais, não. Deus nos chamou aqui para poder falar com vocês. Eu também estou sofrendo, mas Deus está me dando suporte. Eu também estou sendo tratada, mas Deus está me dando suporte. E Nara, você está sendo tratada? Sim, demais. Ou você está alegre todo dia? Ou você só tem vontade de sorrir o tempo inteiro? Não. Nós estamos pela graça e pela misericórdia de Deus, que tem se renovado a cada manhã. Deus tem nos pegado com mãos fortes e nos arrancado, porque todo dia a gente quer continuar sofrendo. Porque pelo menos o lugar de sofrimento a gente já conhece. Mas não é isso que Deus tem para nós. Ele tem vida e vida em abundância. Mas aquilo que ele colocou para o bonequinho de barro fazer, ele tem que fazer. Tomar água, comer, cuidar do corpo. Ele tem que fazer, ler a Bíblia, orar, jejuar. Você já jejuou essa semana? Hoje é o dia do nosso jejum coletivo do ministério. A gente jejua de meia-noite ao meio-dia uma turma e de meio-dia à meia-noite a outra turma. Quantos jejuns você já fez nesse período do propósito, além daquilo que você retirou? Tem gente que até hoje não retirou nada. Deixa eu te falar. Você não está se sacrificando para ouvir a voz de Deus, não, meu querido. Não faz, não. Você está perdendo tempo. Porque Deus, quando Ele dá uma direção para você, se você está debaixo de algo, se você está aqui buscando ouvir, participar, significa que você está conectado com essa palavra e com essa pessoa que está que está te direcionando. Agora, se você não quer cumprir aqui, obeso,
espiritual. Sua mente está ficando tão cheia, tão cheia, tão cheia. O diabo te acusa de manhã, de tarde, de noite. Sabe por quê? Porque você ouve, 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 ouve e não faz nada. Não vai resolver. Não vai resolver. Sabe por que que não vai resolver? Porque Deus, ele quer que você faça aquilo que você tem que fazer. Porque Deus, ele atua em nós em movimento. Deus, ele mexe com a nossa estrutura à medida que nós estamos nos movendo. Quando os outros ligam para a administração, eu não tenho opção de falar assim, eu não vou. É só se eu não tiver agenda, que eu não posso ir. Eu não tenho nem como questionar Deus, mas esse lugar não tenho. É assim que Deus faz. Quando ele te chama, ele não negocia com você, escreve um contratinho e fala aqui, esses são todos os nossos acordos. Você concorda? Não. Ele te chama e fala assim, eu vou te fazer pescador de homem. Eu vou te usar para a glória do meu Pai. Eu vou te usar para ser testemunha minha na terra. Mas ele não te explica caminho nenhum, não. Porque se ele te explicar, você desiste antes de começar. Mas no processo ele vai te aperfeiçoando, ele vai te moldando, ele vai te capacitando, ele vai te renovando, ele vai te dando ferramentas novas, ele vai colocando pessoas novas na sua vida. Ontem um conselho que eu escutei não foi de uma pessoa que eu conheço, não. Foi de um estranho que só falou comigo assim, faz isso. A minha vontade era de gritar na hora. Mas você tá doida? Eu não gritei porque é uma pessoa estranha, eu não tenho liberdade com ela para poder gritar, porque senão eu tinha gritado. Mas eu vim para casa e eu fui confrontada a madrugada inteira, a noite inteira. E o Espírito Santo ministrando no meu coração. Você quer ser curado? Você tá achando que sua voz tá assim à toa? Não, eu tô te mostrando que a sua voz é para mim. Ou você escolhe fazer o que eu quero, ou você vai ficar desse jeito. Você vai escolher o quê? Olha, fui eu que te chamei. Você vai guerrear ou você vai acovardar? Eu, com mais um na terra, sou campeão. O que que você está escolhendo? Eu escolho Deus. Eu escolho Deus todos os dias. Eu escolho ver minhas partes ruins todo dia, porque eu sou ruim demais. E todo dia Deus mostra uma área nova para mim poder ter que melhorar. E não é fácil. Mas se você quiser seguir a Cristo, você precisa negar a si mesmo. Eu escolho negar a mim mesmo. O que é negar a mim mesmo? O que eu quero eu não faço, eu faço aquilo que Deus manda. Tem dia que eu não quero falar com ninguém, eu falo 17 horas. No outro dia eu falo, acordo falando, não quero falar com ninguém, e falo mais 8, 9, 10, 12 horas direto. E aí? Você quer trocar de lugar comigo? Eu fui preparada dos 6 aos 36 anos, 30 anos de preparo. E mesmo assim eu não estou pronta. Agora você começou agora e não conseguiu, e aí você já está desistindo. Quantas coisas você já anulou? Quantos jejuns você já fez? Porque para viver no espírito, você tem que morrer para você. E morrer para você, você tem que deixar sua carne fraca. E a carne fica fraca quando você deixar sem comida. Nem nada. Quer ver alguém que alimenta muito a carne fraca? O que que faz com ele? Fica sem comer. Como é que a gente Jejum. fica? Não, fraco. O corpo fraco. Você come o que quando você está de jejum? E te faz raiva? Água. Dá vontade de comer o quê? Não, você fala uma coisa muito engraçada. O Queria comer reboco até da a parede. parede. O reboco da parede. O reboco da parede. É assim, gente. Não tem, não. Tem outra forma de viver nesse mundo, mas não. Acabou. Se começou o processo na sua vida, aqui não tem volta. Ou você vai escolher fazer a vontade de Deus, ou você vai ficar sofrendo dobrado. Porque aí você vai sofrer, porque você não tá lá fora no mundo, nem fingindo que tá feliz. E vai sofrer aqui, porque não acaba. Na hora que acaba um, que você pensa, tá aliviando, agora vai passar. Vem outra pancada. Pá. Eu ouço gente falar, eu não quero voltar no passado, não preciso disso. Volta mesmo não, filha. Fica aí alimentando seus cânceres, na hora que você tiver com 50 anos, tá cheio de célula cancerígena.
Precisa voltar mesmo, não. Volta, não. Pega mais as doenças hereditárias do seu pai, da sua mãe. Pressão alta, diabetes, não sei mais o quê. O que você quiser pegar. Volta mesmo, não. Eu não quero isso pra minha vida, não. O que Deus me prometeu é alma, corpo, alma e espírito. Tudo renovado em Deus. Então eu quero isso. Tem um preço. Então, gente, nessa manhã eu quero assim, eu quero orar, sabe? Minha vontade hoje é de orar o dia inteiro. Porque eu descobri que eu sou pior do que eu imaginava. Então, cada dia a gente vai descobrindo. Manda, vocês têm compartilhado as lives com as pessoas? Vocês têm se comprometido com uma pessoa, pelo menos, para você ajudar? Falar assim, amiga, eu vou mandar todo dia. Eu ouvi a live da Iosana. Seja útil na vida de alguma Noemi amarga. Porque se eu contar para vocês quantas Noemi que eu já carreguei, vocês não vão acreditar. Minha sogra foi a primeira. Briguei muito. Discuti muito. Mas era o meu jeito, não era porque eu não amava. Era a minha forma de amar. E hoje ela tem um respeito por mim. E a gente tem um relacionamento que eu vou falar com vocês. Tem dia que eu tenho vontade de pegar ela, pôr no carro para poder andar com ela o dia inteiro. Porque ela adora andar de carro comigo, né, Inara? Ela vai arrumando coisa para fazer, arrumando coisa para fazer, arrumando coisa para fazer, pra gente ficar junta. Mas a gente já brigou de sair faísca. Nunca agrediu fisicamente, mas falar. Noite de madrugada de Natal, nós começamos a falar 1h da manhã e paramos 5h30. Então, assim, mas é o quê? O processo de transformação, ele dói. Mas você tem que estar disposto a viver ele de verdade em Deus, no Espírito Santo. Não é falando com o outro, não. Se é problema na alma, e você precisa de terapia, faz terapia, gente. Faz terapia, tem dia que eu falo com a Inara. Inara, quantas horas você tem disponível aí? Porque eu quero é horas, né? Não serve 1 minuto só. Na hora que acaba, a gente tá rindo, né, Inara? Aí a gente começa a dar gargalhada, aí parece que renova tudo. Falei, a gente podia ter começado pelas gargalhadas, era melhor. Não ia nem precisar de terapia. Eu aprendi a sorrir de mentira, colocando a caneta na boca. Isso eu aprendi com Paulo Vieira. Isso gera sinapse, que o corpo não, a mente não sabe o que é real do que é imaginário. Então, quando você coloca a caneta na boca e representa que você está sorrindo, o seu corpo acredita que você está sorrindo. E ele vai gerar conexões no seu corpo, descargas neurológicas, químicas no seu corpo, físicas, reações elétricas de prótons, nêutrons e elétrons, que vai fazer seu corpo entender que você está feliz. Passa 5 minutinhos, você está feliz. Eu dirijo com a caneta na boca. Hoje eu já consigo ser feliz sem caneta. Mas na época, eu estava mordendo o tempo inteiro. Há 1 ano atrás. 1 ano e meio. Vamos orar? Pai, que essa palavra venha penetrar o coração das pessoas que vão ouvir ela, Pai. A ponto de desfazer, ó Deus, juntas e medulas. E juntas e medulas não é no corpo físico, não, Pai. É na mente. É lá onde está a separação, ó Deus, do nosso sistema nervoso, daquilo que transfere, ó Deus, os nossos pensamentos para o corpo, gerando ou alegria, ou tristeza, ou amargura, doença, ou felicidade, transbordo, de maneira a impactar outras vidas. Então, Pai, nessa manhã eu quero abençoar cada pessoa que está aqui nessa live ao vivo, ó Deus, que hoje seja um marco, ó Deus, de alegria, vitória, ó Deus, e de transformação, onde o Senhor vai pegar a argila, o barro do pó da terra, ó Deus, e fazer com que ele seja renovado, restaurado, santificado. O Senhor vai tirar todas as impurezas, o Senhor vai tirar tudo aquilo que pode impedir, ó Deus, o teu agir. Tudo aquilo que pode estragar esse vaso, tudo aquilo que pode estragar essa argila, tudo aquilo que pode estragar, ó Deus, o fôlego que o Senhor colocou dentro desse boneco. Pai,
pelos pensamentos, pela falta de conhecimento, ó Deus. A tua palavra nos ensina a buscar, ó Deus, que nós vamos encontrar. A tua palavra ensina que o Senhor deixou homens e mulheres na terra para nos dar suporte em amor. E neste momento, ó Deus, eu me derramo diante da tua presença. E te clamo pelo poder que há no sangue de Jesus. Renova nossa mente no teu espírito, ó Deus. Traga, ó Deus, à nossa memória aquilo que nos dá esperança, ó Deus. Alegra os nossos dias, ó Deus. Faz, ó Deus, jorrar de dentro de nós rios de água vivas, ó Deus, para fluir, ó Deus, sobre aqueles que estão ao nosso redor. Não nos permita ser contaminado, não nos permita ser, ó Deus, deixados para lá, ó Deus, pelo teu Espírito. Nós queremos acender, ó Deus, todos os dias, ó Deus, o fogo do teu Espírito dentro de nós. Nós queremos ser reavivados pelo poder do teu Espírito, ó Deus. Nós queremos ser curados de dentro para fora, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que na medicina tem os paliativos, enquanto, ó Deus, a nossa alma está amargurada, Pai. Mas que nós possamos entender que o que o Senhor quer é desconstruir e construir um vaso novo. É quebrar tudo, jogar no chão e fazer de novo. E o que molha o barro, Pai, é a água do teu Espírito. O que molha, ó Deus, o boneco de barro, ó Deus, é o líquido que nós tomamos, é a água que nós tomamos todos os dias, ó Deus, para poder curar as nossas células, para poder renovar o nosso entendimento, para poder, ó Deus, fazer novas conexões cerebrais, para poder, ó Deus, conhecer coisas novas, ó Deus, para que possamos ter cadeias rompidas, Pai, confissão de pecados, liberta, Pai. Tem tantas mulheres com pecados escondidos, ocultos, ó Deus, que nunca contaram para ninguém, carregando tralhas, ó Deus, de amargura, ó Deus, onde o diabo tem acusado a mente, ó Deus, e elas não conseguem sair do lugar, porque a mente está cheia, ó Deus, de coisas impuras, ó Deus, de coisas, ó Deus, que estão alojadas, escondidas, ó Deus, tem mulheres, ó Deus, aqui mentindo para os maridos, fazendo coisas, ó Deus, escondidas, ó Deus, do pai e da mãe. Ô Pai, nessa manhã, ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor cure, ó Deus. Cure de dentro para fora, cura a alma, ó Deus. Derrama, ó Deus, do teu bálsamo, ó Deus, o desejo, ó Deus, delas saírem, se moverem, ó Deus. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que se o Espírito de Deus se move em mim, ó Deus, eu pulo, eu canto, eu danço, ó Deus, eu testemunho, eu glorifico o teu nome, Pai. Então, Pai, nós queremos esse Espírito, ó Deus, que nos dá movimento. A nossa alma, nós queremos ela animada em Ti, ó Deus. O ânimo, ó Deus, do latim, ó Deus, que significa em movimento. Que significa o tempo todo, ó Deus, em movimento de alegria. Então, que esse ânimo em nós, ó Deus, seja, ó Deus, repleto, ó Deus, de afetos bons, para que o nosso corpo seja bom, mas que os nossos olhos possam ver coisas boas, os nossos ouvidos possam escolher ouvir coisas boas, a nossa boca escolha falar coisas boas. Mas a tua palavra diz que a nossa boca fala que o coração está cheio, e o coração não é esse coração do corpo, não. É o coração da nossa mente, da nossa alma, que está, ó Deus, no nosso cérebro, no nosso entendimento. Então, nessa manhã, ó Deus, eu te peço que esses rios de água viva venham jorrar de dentro para fora na vida de cada uma dessas mulheres, de cada família. Que cada família aqui representada seja um farol, um luzeiro, ó Deus, que vai servir de referência, ó Deus, para tantas pessoas, Pai, que estão perdidas. Mas que, em primeiro lugar, elas possam entender que elas são um altar de sacrifício. Que primeiro elas precisam, ó Deus, deixar o Senhor voltar elas para o pó, Pai. Porque elas nada eram antes do Senhor. Era apenas uma fachada, assim como eu era apenas uma fachada. Mas é a partir do momento que nós escolhemos morrer em Ti, ó Deus, e deixar o Senhor viver em nós, o Senhor faz nova todas as coisas.
Então, nessa manhã, ó Pai, eu venho te clamar pelo poder que há no sangue de Jesus. Derrama do teu bálsamo, Pai. O bálsamo de Gileade, o bálsamo que cura, que restaura, que liga as feridas, que o Senhor mesmo fez por causa do propósito. Senhor, todo espírito de autocomiseração, de vitimismo, ó Deus, de coitadinho, possa cair por terra agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Ah, Pai, todas aquelas mulheres que pensam, ninguém fala comigo, Pai. Desperta elas nessa manhã e fala assim, vai ler a Bíblia, que eu vou falar com você, ó Deus, mostra para elas, ó Deus, que o Senhor está afastando todo mundo para que elas tenham intimidade contigo. Que o Senhor muitas das vezes afasta, ó Deus, para buscar a comunhão, para buscar o renovo, para buscar, ó Deus, a tua face verdadeiramente. Porque desde que o véu foi rasgado, ó Pai, nós não dependemos de homens, ó Deus, para ser curados em Ti. Nós não dependemos de pastores, ó Deus, para ficar colocando a mão na nossa cabeça e contando, ó Deus, expondo, ó Deus, as nossas vergonhas. Mas o Senhor fala que é para a gente poder entrar para o quarto, fechar a porta, colocar diante do Senhor. E se a nossa alma ainda precisar ser curada, o Senhor levantou profissionais que têm a capacidade de ouvir e não se envolver, ó Pai, com aquela dor, com aquele trauma, com aquele sofrimento. Que nós possamos buscar as respostas nos lugares certos. Não ficar buscando, ó Deus, a resposta de engenharia com uma cozinheira. Não ficar buscando, ó Deus, a resposta, ó Deus, de urbanização, ó Deus, com a pessoa que borda pano. Nós precisamos, ó Deus, das conexões certas. Eu sei que esse ministério nasceu para poder nos conectar, ó Deus, as pessoas, ó Deus, que nós precisamos, seja elas no corpo, na alma, no espírito. E nessa manhã, ó Deus, eu estou diante da tua presença te pedindo, ó Deus, toda a raiz de depressão, ó Deus, de medo, de angústia que tem permeado a minha mente, os meus pensamentos, ó Deus, baseado, ó Deus, nas experiências que eu vivi de sexta-feira para cá, ó Deus, possa cair por terra, continua curando, ó Deus, e que eu tenha o tempo necessário, ó Deus, para reviver essas experiências em Ti e ser sarada por inteiro, Pai. Mas eu te louvo, eu te agradeço, porque eu já consegui, ó Deus, voltar no lugar da vergonha. Eu já consegui, ó Deus, ser testemunha viva, ó Deus, no lugar onde eu fui humilhada. Eu já consegui pedir perdão, ó Deus, para quem, ó Deus, eu precisava pedir perdão. Ô Pai, traga, ó Deus, o teu Espírito sobre a mente de cada uma aqui, ó Deus. Que elas possam ser renovadas no Senhor. Que o poder maravilhoso do teu Espírito possa confrontar elas, ó Deus, nas raízes de trauma, de amargura. Senhor, de engano, de mentira, de inveja, de pensamentos impuros, de julgamento, ó Deus, baseado na minha dor, no meu trauma. Mas que nós, nessa manhã, queremos os pensamentos de Deus que são mais altos. Nós queremos ser renovados com alegria, ó Deus, porque a tua alegria é a nossa força, ela nos fortalece para vencer, ó Deus, a cada dia o seu mal. Abençoa minha família, Pai, os meus filhos, o meu marido. Senhor, toda vergonha, ó Deus, todo medo de rejeição, ó Deus, possa cair por terra, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, sobre a minha mente. Pai, assim como o Senhor tem me curado, ó Deus, de dentro para fora, ó Deus, tem desalojado, ó Deus, coisas que estavam alojadas no meu pulmão há anos, ó Deus. Tem trazido, ó Deus, para fora toda a secura, ó Deus. Senhor, nessa manhã eu te peço, faça sobremaneira, ó Deus, sobre a vida de cada uma das minhas irmãs, sobre a vida de cada uma dessas mulheres que têm buscado em Ti, ó Deus, serem renovadas, ó Deus, serem quebradas, ó Deus, e serem feitas de novo, para ser cheias do Teu Espírito, ó Pai. Nesse momento, restaura a alma delas, ó Deus, porque a alma, ó Deus,
ela não é restaurada, mas a alma é transformada à medida que nós obedecemos ao Senhor. Então, nesse momento, ó Deus, eu te peço, faça, ó Deus, infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E nesse momento, ó Deus, eu quero abençoar a semana de cada um. Que o teu Espírito Santo possa conduzi-las, ó Deus, ao processo do propósito. Que a mente delas seja aberta em Cristo Jesus, para que elas possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Levanta mulheres, ó Deus, aí nos Estados Unidos, ó Deus, para compor, ó Deus, esse time novo, ó Deus, que vai começar o próximo ciclo do propósito. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, capacita a Renata, a Marlene, fortalece elas, ó Deus, para que elas guerreiem, ó Deus, ali naquele lugar, ó Deus, trazendo restauração e renovo sobre a vida daqueles brasileiros que estão ali, ó Deus, desnorteados, ó Deus, sem rumo. E nesse momento, ó Deus, eu te peço, mais uma vez, cobre a minha família debaixo do teu sangue. Nos esconda, ó Deus, daqueles que perseguem a nossa alma. E que em nome de Jesus nós sejamos fortificados a todo momento, ó Deus, para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém, amém, amém. Deus abençoe a vida de vocês, que o Espírito Santo possa renovar vocês, que essa semana seja uma semana de muita vitória, de muito testemunho, de muita alegria. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. É. Bom dia para vocês. Deus abençoe a minha, a sua, Denise, e a semana de todos vocês. Gente, Deus abençoe. Até amanhã para vocês. Bom dia.